Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria agradecer a todo mundo que está participando do podcast, mandando mensagem, mandando relato, ajudando de qualquer forma. Realmente vocês são a maior base que eu tenho aqui para continuar fazendo podcast. Eu só tenho sempre a agradecer a vocês. E também, é claro, agradecer aos patrões que colaboram todo mês como assinatura, que ajudam o podcast a continuar existindo e a sempre trazer boas histórias e continuar melhorando cada vez mais a qualidade do cast para todo mundo. Então, patrões, um obrigado muito especial para vocês. Mas chega disso. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Você já sentou e observou seu cachorro dormindo? Observe como seus pezinhos correm ao longo do chão, apenas balançando no ar, enquanto soltam latidos inocentes e meio grunhidos. Você já se perguntou o que está acontecendo dentro de suas mentes adormecidas? Com o que eles estão sonhando? Talvez seja um esquilo que estão perseguindo ou uma bola. Talvez eles estejam simplesmente curtindo o tempo com seus parceiros de vida, seus donos, seus melhores amigos. Ou talvez o que está acontecendo seja algo totalmente diferente, espreitando além do reino do que podemos possivelmente compreender. Algo tão terrível que estaríamos melhor na sombra alegre da ignorância. Eu gostaria de poder dizer que tudo isso foi apenas especulação, ideias malucas conjuradas por uma mente entediada, mas a verdade é que eu vi o que existe dentro da mente de um cachorro adormecido, e isso me apavora além do que eu jamais imaginei ser possível. A ideia da leitura de mente em si é antiga, e embora possa soar como algo tirado de um romance de ficção científica, possuímos dispositivos que podem fornecer uma tradução básica do que ocorre dentro da mente em repouso de um indivíduo. Na realidade, em uma versão simplificada da neurologia, tudo que pensamos, sonhamos e sentimos é produto de substâncias químicas e sinais elétricos que surgem em nossa carne, produzindo um fluxo de ideias e emoções que resulta em praticamente tudo que somos. Com o equipamento certo, não há razão para que não possamos traduzir esses impulsos em texto, áudio ou mesmo imagens. É nisso que eu venho trabalhando há uma década. Um dispositivo que não apenas lê os impulsos elétricos dentro do seu cérebro, mas que também pode dar uma imagem básica do que está acontecendo. Pode parecer horrível por si só, mas não caia no desespero. Isso não deve ser usado como um dispositivo de tortura ou para extrair informações de participantes relutantes. Isso sempre foi planejado para ajudar aqueles que não são mais capazes de se comunicar com o mundo ao seu redor. Pessoas que sofrem da síndrome de encarceramento, incapazes de falar, mas totalmente conscientes, horrorizadas porque perderam a capacidade de interagir com todas as pessoas ao seu redor. O dispositivo em que trabalhamos deveria ajudá-los, dar-lhes uma maneira de falar com seus amigos e familiares para nos avisar que ainda estão lá. O projeto em si foi chamado de Dreamweaver e veio na forma de uma rede de cabelo contendo centenas de minúsculos eletrodos capazes de ler os sinais elétricos do cérebro vindos da superfície da pele. Muito parecido com o encefalograma, ele lia as ondas cerebrais, mas ao contrário do EEG padrão, também era capaz de traduzi-las. Mesmo desde os primeiros protótipos, fomos capazes de pegar algumas formas e sons vagos de nosso primeiro sujeito de teste, que por acaso sou eu. Tanto acordados quanto dormindo, conseguimos reproduzir meus pensamentos, exibindo-os em um monitor próximo e em seguida gravando-os. Estranhamente, o primeiro sonho passou a ser de natureza erótica, testemunhado por todos os meus 4 colegas cientistas rindo histericamente enquanto eu era forçado a confirmar que eles eram, de fato, meus sonhos. Mas, independentemente de quão envergonhado eu me sentisse, estávamos todos em êxtase por ter dado um salto tão grande para frente na ciência. Depois daquela primeira tentativa bem-sucedida, mas um pouco estranha,
Decidimos que seria mais profissional encontrar uma terceira parte de voluntários dispostos e, esperançosamente, sem vergonha para fazer os exames. Algumas semanas se passaram e registramos pensamentos e sonhos granulados, dificilmente inteligíveis, de cerca de uma dúzia de pessoas, cada um nos ajudando em nosso objetivo de calibrar adequadamente o dispositivo Dreamweaver e traduzir os sinais. O principal problema que descobrimos rapidamente foi que, embora a nossa tecnologia fosse de última geração, a mente humana era simplesmente muito complexa para ser traduzida com facilidade. Muito barulho, muitas emoções e uma superabundância de informações inúteis armazenadas em nossos cérebros de alto funcionamento, tornando cada vez mais difícil ler corretamente os pensamentos de alguém com um alto nível de precisão. Então, um de meus colegas sugeriu que recuássemos e recomeçássemos com uma criatura mais primitiva, aquele que podemos confirmar ter sonhos, emoções e pensamentos, mas em um grau menor. Os melhores amigos da humanidade, os cães. Sim, poderíamos ter usado primatas mais primitivos, mas isso significava que tempo tinha que ser gasto em uma quantidade excessiva de papelada. Os cães estavam mais disponíveis. Eu fui rápido e ofereci meu melhor amigo, Robbie, como nosso primeiro objeto de teste em animais. Ele passava a maior parte de seus dias dormindo ou comendo de qualquer jeito, então ter a gente monitorando seus sonhos não faria muita diferença. Tudo o que precisávamos era um suprimento infinito de lanchinhos e ele felizmente adormecia e roncava, onde e quando pudesse. Foi algo que eu notei mesmo quando Robbie era um cachorrinho, que tinha acabado de comer meia pizza que encontrou em um banco. Engoliu em apenas alguns segundos antes que eu pudesse impedi-lo. Sendo um cachorro grande com quase 50 quilos, levá-lo para casa mesmo naquela época era uma tarefa tremendamente difícil. Eu o trouxe para o laboratório do sono, acompanhado de seu brinquedo favorito, cobertor e um saco de lanchinho suficiente para colocá-lo em coma por algumas horas. Como previsto, não demorou mais de meia hora de carinho e alimentação antes de Robbie adormecer em cima do seu cobertor, roncando como um trator e vestindo o Dreamweaver. Agora, só tínhamos que esperar Robbie passar pelos estágios do sono antes de finalmente chegar ao sono REM, o intervalo dos sonhos. A imagem apareceu rapidamente, apenas contornos vagos no início, dificilmente se parecendo com algo mais do que arte abstrata. Mas conforme calibrávamos a máquina, rapidamente conseguimos conjurar uma imagem mais clara do que qualquer coisa que víssemos em um ser humano. Uma representação extremamente precisa da mente de Robbie, vívida, além do que pensávamos ser possível. Vimos a foto do ponto de vista de Robbie, ele correndo pelo que parecia ser um beco estreito, o chão cheio de escombros, metal e outros entulhos. Ele farejou freneticamente ao redor, periodicamente levantando a cabeça para revelar uma fumaça negra, espessa, obscurecendo a visão acima. Ele parou e latiu, não uma ameaça, mas um chamado por alguém, antes de continuar se movendo pelo beco até a rua principal. Assim como o beco, era mal conservado, cheia de rachaduras e coberta por vários lixos. A maioria dos edifícios ao redor estava à beira do colapso, com um deles envolto em chamas selvagens que disparavam para o céu. Robbie instintivamente correu para o prédio em chamas, desafiando sua alma covarde de sempre, e ficou do lado de fora, rosnando para ele. Em pouco tempo, uma mulher saiu pela porta da frente, suas roupas pegando fogo enquanto ela gritava em uma mistura de horror e agonia. Ele a perseguiu enquanto ela corria em pânico. Apenas deitou-se em uma tentativa desesperada de apagar as chamas. Em todo o tempo, Robbie latiu para o fogo, sem entender que ele não era uma criatura viva, uma coisa que ele não podia assustar. Ele acabou de ver algo se movendo ao redor da mulher, machucando-a, e ele queria desesperadamente ajudar. Foi uma luta inútil, e a mulher não conseguiu escapar do calor. Em alguns minutos, sua pele derreteu, com o cabelo queimado, e seus próprios olhos se transformaram em gosma dentro do seu crânio. Depois do que deve ter parecido uma eternidade de dor, ela sufocou com a fumaça e caiu em silêncio no chão. Então, Robbie acordou. Ele ficou de pé enquanto inspecionava rapidamente os arredores, o sonho horrível desaparecendo rapidamente de sua mente, que se distraía muito facilmente.
Assim que ele me notou ali do seu lado, ele imediatamente voltou da preocupação para a alegria, balançando o rabo violentamente e pulando para lamber meu rosto. Eu acariciei e sorri para o seu rosto mudo e leal, que há muito havia esquecido o sonho. Por dentro, entretanto, eu estava cheio de terror. O que diabos tinha acabado de ver? Naquele momento, eu não desejava ser capaz de nada além de me comunicar verbalmente com meu cachorro. O dispositivo que inventamos leu mentes, mas fez pouco para traduzi-lo de volta para os animais. Havia muitas perguntas para eu começar, a principal sendo como ele surgiu com um cenário tão horrível em sua mente. Eu tive Rob desde que ele não era nada além de um cachorrinho, pequeno o suficiente para caber em uma mão. Destruição, fogo, morte, todos esses eram conceitos que ele não deveria nem mesmo entender. Muito menos ter a capacidade de recriar em uma cena apocalíptica, um pesadelo para combinar com qualquer coisa que eu já experimentei. Após uma breve discussão com meus colegas, decidimos manter Rob no laboratório por mais algumas noites. Verificar se o sonho foi um acontecimento único ou se eram pensamentos e preocupações que o assombravam todas as noites. Rob, naturalmente, amou a atenção extra que recebeu no laboratório e não parecia estar mais feliz. Na semana seguinte, nós o mantivemos por perto, alimentando e garantindo que ele se sentisse confortável o suficiente para passar o tempo que quisesse dormindo. Embora a maioria de seus sonhos fosse exatamente o que esperaria de um cachorro, correr pela floresta, perseguir borboletas e comer toda a comida do mundo, cerca de 1/3 de seus sonhos foram exatamente os pesadelos que testemunhamos durante o primeiro experimento. Um deserto pós-apocalíptico, cheio de cadáveres de animais e humanos, apodrecendo nas ruas já destruídas, cercado por prédios destruídos e um céu tão consumido pela fumaça que o sol não passava de uma vaga lembrança. Eu pude reconhecer alguns dos prédios ainda em pé, marcos de nossa cidade que Rob nem tinha visto em toda a sua vida, mas lá estavam eles em seus sonhos, tão claros quanto minhas próprias memórias deles. Ele viu nosso antigo cinema local, nosso prédio de apartamentos, o parque e o museu de história. Ele atravessou as ruas desoladas em busca de qualquer vida senciente, mas só encontrou ossos daqueles mortos há muito tempo, destroços e árvores sem folhas pairando sobre as ruas. O que quer que tenha acontecido com o mundo, causou uma destruição total e irreparável, e se a humanidade tivesse resistido, eles não estavam em lugar nenhum. Não seria até a 5ª gravação antes de Rob finalmente se deparar com outra pessoa tropeçando sem rumo pelas ruínas. A pessoa desabou na rua antes mesmo de notar meu cachorro, e rapidamente ficou claro que ele também estava às portas da morte. Rob vagou e lambeu o rosto do estranho, choramingando enquanto tentava acordá-lo de volta. Sua camisa estava rasgada e uma ferida parcialmente curada e gravemente infectada cobria a maior parte do seu abdômen inchado. Ele brevemente abriu os olhos e sorriu fracamente para a criatura amigável ali para vê-lo, enquanto ele passava de um lado para o outro da vida. Uma vez que ele soltou seu último suspiro, Rob deitou ao lado dele e chorou, deixando-o sozinho em um mundo quebrado. Os dias se passaram e continuamos monitorando seus sonhos. A história que eles contaram foi quebrada em pedaços diferentes e era difícil de montar ou de entender do ponto de vista de um cachorro, mas eles sempre exibiam destruição e Rob vagando pelo mundo solitário, desesperadamente procurando por alguém que provavelmente nunca iria achar. Ele procurava por mim. Pode ter sido uma terrível coincidência. Meu cachorro simplesmente ter a imaginação mais criativa do que qualquer animal do planeta. Rezei para que seus sonhos fossem mera ficção, ao invés de uma visão de nosso futuro sombrio. Mas se o mundo que ele sonhou não era real, então como ele poderia inventar lugares reais que nunca tinha visto? Uma vez que ficamos suficientemente horrorizados com a mente inconsciente de Rob, decidimos que seria melhor confirmar nossas descobertas monitorando outros animais de estimação. Um grupo de controle de animais de vários lugares do país, onde todos eles tiveram uma vida longa e feliz com seus donos, a salvo de todos os terrores do mundo. Esperamos pacientemente enquanto os donos de cães e gatos se inscreviam no experimento, e embora o pagamento não fosse tão grande, eles estavam mais do que animados para ver rapidamente as mentes de seu querido animal de estimação.
Afinal, não houve mal nenhum no projeto, e eles receberam bastante atenção e alimentos para compensar o novo ambiente. Depois de reunirmos algumas dezenas de voluntários, começamos os experimentos, monitorando suas mentes acordadas e adormecidas, cada um durante uma semana. Gravamos seus sonhos e os mostramos a seus donos após o fato, para evitar que fossem expostos aos mesmos pesadelos que haviam presenciado. Nosso plano era muito simples. Se eles tivessem sonhos normais, nós apenas daríamos a eles uma cópia em um pendrive e, do contrário, culparíamos o mau funcionamento do equipamento e pagaríamos a taxa sem dano algum. A maioria dos animais mostrou pouco mais do que um cachorro comum pegando um pedaço de pau, ou um gato brincando com lã, e quando passamos para o 5º, 6º e até 7º assunto sem outro incidente, quase nos permitimos cair na ignorância abençoada. Mas então, vimos outro pesadelo. Era notavelmente semelhante, uma paisagem infernal árida, desprovida de qualquer vida senciente, apenas animais de estimação vagando pelas ruínas, procurando alguém para lhes fazer companhia no fim do mundo. Um gato sonhou com uma sociedade diminuta no meio do deserto, apenas 20 ou mais pessoas agarrando-se à vida no meio da imensa destruição, todas parecendo extremamente cansadas. Outro cachorro viu oceanos secos, ocupados por um cadáver ocasional submerso nas poucas poças que restaram, procurando por peixes meio podres e outros animais mortos dos quais pudesse se alimentar. E então, contra todas as probabilidades, um deles encontrou os restos mortais meio queimados do seu antigo dono. Podemos reconhecer seu rosto como um dos voluntários, contorcido em uma expressão eterna de agonia e confusão. Tudo o que ele tinha visto ou veria no futuro iria permanecer um mistério. Terminamos o experimento ali. Aqueles animais sortudos que tiveram sonhos agradáveis foram registrados e entregues aos donos. O resto foi descartado, trancado em um disco rígido para ser mantido escondido, enquanto pedíamos desculpas aos voluntários sob o pretexto de que nosso equipamento simplesmente não encontrou nada. Digamos apenas que mau funcionamento da máquina é uma desculpa popular na comunidade científica quando encontram algo que não querem que você saiba. Após o experimento terrivelmente bem sucedido, entregamos as gravações e o dispositivo a grupos científicos mais apropriados. Quer tivéssemos descoberto algo sobre nosso futuro próximo ou não, precisávamos de pessoas com melhores recursos para lidar com isso. Um grupo chamado Artifacts rapidamente apareceu e pegou todo o nosso equipamento, com exceção do primeiro protótipo, que eu trouxe para casa para calibrar meses antes do calvário. Eu decidi que queria verificar os sonhos do Rob uma última vez, antes de descartar o dispositivo, na esperança de apenas encontrar um sonho agradável que eu pudesse manter como uma memória. Longe dos meus colegas e do ambiente estressante do nosso laboratório, eu o alimentei e ele adormeceu no meu colo usando o Dreamweaver. Assim como antes, fui apresentado a outro mundo pós-apocalíptico. Quando a paisagem infernal apareceu, Rob freneticamente farejou seu caminho por várias ruas parcialmente destruídas. Ele se espremeu por uma rachadura na parede, entrando em um prédio bem vívido, um que já havia sido abandonado, cheio de latas vazias, de comida e garrafas de água. No canto, perto da entrada, estava um homem, preso sob uma laje de concreto. A parte inferior de seu corpo estava absolutamente esmagada, mas ele não havia sangrado, pois a pressão o mantinha vivo e respirando. "Ei, garoto", o homem pronunciou com uma voz fraca, seguido por sons humanos ininteligíveis que Rob não conseguia entender. Ele reconheceu a voz e imediatamente saltou para um homem que morria lentamente. Em choque, percebi que o homem quebrado era eu mesmo, à beira da morte. "Rob, como você me encontrou?" eu perguntei, enquanto levantei minha mão em sua cabeça. Ele mordeu minha manga e tentou me puxar para fora dos escombros, sem perceber que em apenas alguns minutos eu estaria morto. Ele choramingou quando me ouviu gemer de dor, e apesar de sua falta de compreensão da morte, ele poderia dizer que eu estava sofrendo. Sem outras opções, ele simplesmente sentou-se ao meu lado, enquanto a cidade diante de nós continuava queimando,
me fazendo companhia durante minha hora final. Continuei acariciando até meu último suspiro, mas ele permaneceu ao meu lado, mesmo quando me transformava em pouco mais do que um monte de carne mole, livre de qualquer mente ou alma. Então, ele acordou em pânico. Quase que imediatamente amoleceu quando ele se viu deitado no meu colo, de volta à segurança, percebendo que tudo tinha sido apenas um sonho de um futuro ainda por acontecer. No entanto, os cães podem ver até certo ponto. Eles conhecem nosso futuro, mas não o percebem. Eles simplesmente permanecem em nossas vidas, as criaturas mais leais que existem. Mesmo enquanto o mundo ao seu redor desmorona, eles fazem o possível para nos manter seguros porque nos amam. Eu espero que esse futuro possa ser evitado. Mas se não, sei que quando chegar a minha hora, pelo menos, eu não estarei sozinho. Gostaram da história, seres do Submundo? É uma história bem bonita que envolve ficção, terror, suspense e que eu gosto muito particularmente. Eu espero que vocês também tenham gostado. E eu deixo um desafio para vocês hoje. Eu quero que todo mundo que tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, uma tartaruga ou qualquer outra coisa assim, tire uma foto e poste no Instagram e marque o Submundo. Eu prometo que eu vou repostar todo mundo que postar isso no Stories. Então, tire essa foto que eu quero ver de todo mundo. Pra quem não conhece, eu tenho um cachorrinho chamado Tupã, que eu adotei, e ele é o meu melhor amigo do mundo. Então, eu vou estar postando junto com esse episódio uma fotinha dele, tá bom? Vou esperar os pets de vocês, hein? E se vocês gostaram da história e queriam apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse e procurar por Submundo. Lá, você encontra várias formas de apoiar o podcast. Lembrando que os apoiadores têm um episódio a mais por semana, acesso ao grupo secreto dos patrões e também ficam sabendo de pautas antes de todo mundo e às vezes acabam ganhando alguns mimos. Então, se vocês conseguirem, se tornem um dos patrões. Ajuda realmente o podcast a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.